Fala atleta, hoje a gente vai começar uma coisa nova aqui no Além do Pódio, é uma série com 5 grandes nomes, 5 grandes atletas, né, que a gente vai tratar de um jeito diferente por aqui. A gente vai levantar a importância dos números, das estatísticas, dos scouts e, consequentemente, dos treinos, né, porque é exatamente você entender que essa estatística toda ela vem lá do teu treino, vai te ajudar a repetir durante os treinos e perceber que é essa evolução no teu treino que vai te ajudar a ter uma performance muito melhor, e aí performance melhor, resultados melhores, e além de resultados melhores, coisas muito melhores além do pódio vão acontecer, né? Patrocínio, viver do esporte, construir um legado. E esses atletas que a gente vai mencionar nessa série, todos construíram realmente um grande legado nas suas modalidades, tá? E a gente não poderia começar de outra forma. Vamos começar com o pé direito, a todo vapor, falando da Mamba Negra, Kobe Bryant, ele que escreveu diversos números, diversos recordes, né, no basquete, que é a modalidade dele, e a gente vai falar alguns detalhes aqui que talvez você já saiba, mas o objetivo é traduzir o que isso tem a ver com a tua modalidade, o que isso tem a ver com a tua vida, com as tuas reuniões de patrocínio, tudo isso. Você sair, acabar esse vídeo com um conteúdo novo, com uma aplicação nova, para você começar a colocar na tua vida e na tua rotina. Ok, atleta? Uma coisa muito interessante, que para a gente começar falando do Kobe, falar até de cronologia, e vai ter muito número hoje em toda essa série, vou estar com o computador do lado dessa vez para não deixar passar absolutamente nada, que tem muito detalhe que é surreal do Kobe Bryant. E um detalhe, para começar, né, na ordem do tempo, é que ele entrou para a NBA com 17 anos, né, foi um dos mais jovens a entrar, ele salta direto do ensino médio para a NBA, né? Muitos passam pela faculdade, né? Vão para a universidade e aí vão para a NBA, não, ele já saltou direto do ensino médio. Ele que é filho de jogador, né? Um ex-jogador de basquete também, ele foi draftado ali com 17 anos e o seu pai já foi conversar porque o Kobe Bryant sempre soube muito bem o que queria e ele não queria jogar em outro time que não fosse o Los Angeles Lakers. Pois é, ele foi draftado pelo Hornets, né? E ele disse que não queria desde o começo, então precisava fazer essa negociação para ir para os Lakers, que é o time que ele realmente queria, né? Então, desde cedo, atleta, é importante que você saiba o que você realmente quer, onde você quer estar, o que você quer fazer, o que você quer realizar e construir. Tem que ter muito claro isso na sua mente, atleta. Deixa eu ver. Uma coisa que eu achei muito legal, ele não foi a primeira escolha, tá, do draft. Muita gente destaca quem foi o número 1 do draft, quem foi o primeiro. Ele foi, acho que, o 16º, o 13º da sua modalidade, né, da sua categoria ali naquele ano, naquela temporada. E ninguém lembra quem foi o primeiro daquele ano, porque Kobe Bryant roubou a cena naquele ano, né, não desmerecendo quem possa ter vindo a ser o número 1 naquela temporada, tá? Uma coisa muito interessante também, ele foi 13º, tá? Só corrigindo. Que ele, assim que chegou, né, como ele determinou que não ia jogar em outro time que não fosse os Lakers, o manager geral do Lakers foi conversar com o pai do Kobe Bryant, porque ele era menor de idade, e falar, né, estudar o contrato com o Hornets, também com o clube. E olha só, o manager ficou tão entusiasmado, tão impactado com a performance do Kobe Bryant, que ele cedeu um pivô que já era referência, né? Ele percebeu que o Kobe poderia ser muito maior do que aquele pivô que já era ídolo no Lakers, mas ele manda o pivô que era exatamente o Vlad Divac, não sei como pronuncia esse nome, e ele manda o pivô para o Hornets no lugar do Kobe. Nem preciso dizer que a troca foi bem sucedida, né? E acho que até hoje, na cabeça dos Hornets, passa esse arrependimento aí, ou o que poderia ter sido pra gente se o Kobe vem jogar aqui, né? Mas enfim, vida que segue. Vamos falar realmente aí de números, tá? Por quê? O Kobe jogou 20 anos na NBA, 20 anos de alto nível, tá? Então, se você acha que tá cansado, se você acha que tá há muito tempo na modalidade, imagine que você tem que ficar 20 anos. Tá? E eu nem vou entrar no quesito das 10 mil horas ou das 7 mil anos fazendo algo, porque isso é o que leva à excelência. O Kobe passou 20 anos, então imagina o nível de excelência que esse cara tinha. Todos esses 20 anos foi em uma única equipe, Los Angeles Lakers, e ele começou jogando com o número
a 33, né, que não podia, ou a 24. Né? A 24 não podia, porque era que ele jogava no ensino médio, ele queria continuar usando o número 24, mas não podia porque já tinha dono. E a 33 já tinha sido aposentada pelo Kareem Abdul-Jabbar. Né? Dispensa comentários, dá uma procurada e dá um Google que você vai entender quem foi esse cara. Também outro que poderia facilmente ser estudado pela questão de números, impacto, estatísticas absurdas. E aí ele pega o número 8. E aí passa os primeiros 10 anos da carreira com o número 8. Né? Constrói muita coisa, vence muita coisa, deixa um legado ali com a camisa número 8. Por que ele escolheu o 8? Porque quando ele veio da Itália, né, fazer o draft, ele recebeu uma fichinha lá, né, uma inscrição dele, que era o número 143. E aí ele somado, dava 8, né, no NBA Camp. E aí ele pega a camisa número 8 e fica usando, né? E ficou famoso também pela camisa número 8. Depois ele consegue finalmente pelo número 24, né? E aí ele faz uma grande analogia. Ele sempre foi muito bom de marketing, sempre foi muito bem gerenciado nessa parte, né? E aí ele faz a analogia de que o 24 era as 24 horas por dia, você precisa trabalhar 24 horas por dia. Isso é trabalho duro, trabalho árduo. Esse foi o discurso, né? Esse foi o mote divulgado pela sua assessoria de marketing, muito bem divulgado. E ele fica famoso também por 10 anos com o número 24. Né? E aí tem algumas polêmicas envolvendo a rivalidade dele com o Shaquille O'Neal, que dizem que foi os números finais de 2004, né? Que foi quando o Shaq saiu do Lakers, e aí ele pegou o 24. Polêmicas, né? Todo astro tem polêmicas e com o Kobe Bryant não seria diferente. Mas isso também envolveu uma outra polêmica, tá? E aí fora de quadra, que é isso que alguma gente também vai mencionar, que o Kobe, os primeiros anos, ele foi patrocinado pela Adidas, né? A gigante alemã de material esportivo. E aí quando ele encerra com a Adidas, ele pede, na verdade, uma rescisão com a Adidas, ele fecha com a Nike, né? Passou um ano ali de período sabático, com medo de ser processado, né? Então ele fica sem nenhum patrocinador oficial de material esportivo, e aí ele fecha com a Nike. Quando ele fecha com a Nike tentando desassociar, né, tentando separar a imagem dele, Adidas, número 8, pede para que ele use um novo número, também o número 24. Então, o verdadeiro motivo do número 24 eu não sei, mas tudo isso envolve a troca do número, né, da camisa do Kobe Bryant. E aí a gente vai falar agora de algumas façanhas, né? Não gosto de ser resultadista, mas a performance do Kobe Bryant não dá para fugir. E a gente vai falar agora de números. Isso é para começar falando de número, eu quero falar do número 5, que foram 5 anéis da NBA, né? Ele é pentacampeão da Liga Norte-Americana e ainda foi 2 vezes vice, né? Teve 2 vezes ali no quase, mais 2 finais. Então foram 7 anos. De 20 anos jogando, ele chegou em 7 finais. Isso dá uma média de 35%. Imagina aí, atleta. Tá bom para você essa métrica, esse percentual aí de aproveitamento? Né? Então, surreal, né? Então, imagina aí você estar treinando em um nível em que, na sua modalidade, você pode chegar ali em boas performances, em 35% das suas competições. E vale mencionar também que dos 20 anos de competição, ele 18 vezes esteve no All-Star, né, entre os melhores da NBA da temporada. Isso dá 90% de aproveitamento. Isso é surreal, é muito forte. Então, atleta, isso é você ter compromisso com o seu treino, com a sua performance, com a sua saúde, com o seu descanso, com o seu treino mental, com a sua nutrição. É 90% de aproveitamento entre os melhores da sua categoria. Vale a pena aprender e traduzir, aplicar isso na tua modalidade, tá? Tem mais uma façanha dele também, em 2006, né? E essa dificilmente vai ser batida, até porque atualmente o recorde o segundo lugar na lista dos recordes. Ele faz 81 pontos, né, numa partida contra o Toronto Raptors. Só fica atrás dos 100 pontos de Wilt Chamberlain há muitos anos atrás, em 1962. Não quero diminuir o que o Chamberlain fez, eu não ia falar isso, mas muitos analistas, né, da NBA, não é o meu caso, por isso que eu escutei, mas não sabia se ia falar, mas eu vou aqui jogar mais uma polêmica. Muitos dizem que a importância de Kobe na partida, né, que estava muito mais nivelada do que a partida do Chamberlain, a importância de Kobe foi muito maior. Então, 81 pontos foi muito mais relevante naquela partida do que fazer 100 em 1962.
pega fogo aí no parquinho, eu não tenho nada a ver com isso. São dados, tá? La Mamba Negra também é bicampeão olímpico, tá? Ganhou em 2008 e em 2012, 2008 em Pequim, onde ele é um astro, e eu vou já falar de coisas que ele realizou em Pequim, fora da curva total. E em Londres, em 2002, né? Mais 4 anos depois, repete o ouro olímpico. Para poucos ser bicampeão olímpico, e ainda mais se tratando do basquete norte-americano, que tem tantos grandes nomes, então escolher já é difícil, e permanecer entre os escolhidos é ainda mais heróico, né? Parabéns mais uma vez aí. É um número surreal. 2 ciclos olímpicos é uma brutalidade, desculpa a palavra. Mas vamos voltar para a NBA, porque tem muita coisa que se critica também no Kobe Bryant. E eu acho isso muito legal, porque eu acredito muito na teoria de que árvore que dá fruta é que leva pedrada. Então, se estão te atacando é porque você está dando resultado. Se você não desse resultado, ninguém ia falar de você. Ia passar batido. Então, às vezes é legal ser atacado, ser criticado. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitos críticos falam que o Kobe foi um dos que sempre teve baixas porcentagens de aproveitamento, né? E 44% em arremesso de 2, que eles acham isso pouco, e 33% em arremesso de 3 pontos, tá? Eles acham isso pouco, ok? Polêmica, né? Mas eu acho isso muito gritante. E eu vou até fazer logo um paralelo. Daqui a pouco eu vou fazer essa metáfora. Que, putz, 44% de acerto em tudo que a gente faz, se tratando de esporte, é muito alto, né? No esporte a gente muito mais perde do que ganha, não sou só eu que estou falando. Sei, tem diversos atletas que falam isso. Recentemente, o Gabriel Medina deu uma entrevista falando isso. No esporte a gente vai perder muito mais do que ganhar. E ele está onde está, né? Dispensa comentários. E, enfim, então não sei até que ponto essa crítica é realmente algo que vai diminuir a façanha de Kobe, tá, atleta? Mas é só para você perceber que se estão atacando você, fica tranquilo. Eles também acham que Kobe Bryant foi um dos piores arremessadores da história da NBA. Porém, né, eles ainda atacam dizendo que ele é o jogador com mais arremessos perdidos da história da NBA. 16.966 arremessos perdidos. 16.966. É quase 17 mil arremessos perdidos. Eu te pergunto, mas e aí? Vai deixar de arremessar por causa disso? Tá? Ou se você já perdeu várias vezes para o mesmo rival, vai parar de competir por causa disso? Vai parar de treinar porque não está conseguindo fazer algo? Lembra do Kobe Bryant? Foram 17 mil perdidas, quase 17 mil perdidas, e ele deixou o nome na história do esporte como um todo, não foi do basquete. Várias modalidades, clubes rivais, né, respeitam a história de Kobe. Eu não ia, mais uma vez, não ia falar, mas o Mark Cuban, acho que é o Dallas Mavericks, ele aposentou a camisa 24, né, que o Kobe nunca jogou lá, mas nunca mais nenhum jogador do Mavericks vai poder usar a camisa do 24, do que era do Kobe Bryant, né, o número 24. Isso é surreal, né? Um respeito muito grande pelo que foi a Mamba Negra. E aí vamos de mais números, né? Mais polêmicas. Ele foi o jogador com mais arremessos perdidos, ok. Mas aí eu quero saber para você. Você tá afim de errar e continuar tentando, né? Eu falei aqui de rival, mas antes de entrar na próxima estatística, eu vou perguntar: quantas entrevistas de patrocínio você tem aí, atleta? Quantas vezes você grava um vídeo e o vídeo não fica legal e aí você tenta mais uma vez? Você acha que na primeira vez já vai dar certo? Tá? Quantas vezes você está buscando uma parceria? Quantas vezes você está indo para uma competição mais ousada? Quantas vezes você está tentando inovar na sua modalidade? Tudo isso você pode aprender e aplicar com a história de Kobe, tá? Então, arrisque, evolua, tente mais, tá? Vira essa chave de achar que se não conseguiu, se levou 5 nãos, tá? Tá acabado, né? Tem que tentar de novo, tem que de 5 para 16.900, falta um pouquinho. Não estou dizendo que você tem que ir para 17 entrevistas, acho que você fecha bons patrocínios e vive do esporte muito antes disso. Ele errou 16 mil ao todo, né? Só na temporada regular ele errou 14.481, tá? 14.881, só na regular, não estou falando dos mata-matas. Então esses 2 mil aí de diferença é só de playoff.
mas eu vou ficar na temporada regular por mais um tempinho, tá? Que são aquela fase de grupos, né? Vamos dizer assim. Ele acerta 11.719, tá? Ele arremessou 26.200 vezes na fase regular. Acerta só 11.700. Apenas 11.700 de 26 mil. Ou seja, ele errou muito mais do que acertou, tá? Por isso, essa métrica aí. E aí, eu quero que você veja que você vai errar muito mais do que acertar. Nos playoffs, ele erra os 2.485 e acerta apenas 2.014 arremessos. Então, assim, tanto na fase regular quanto na fase do mata-mata, ele teve um percentual de erro muito maior do que o percentual de acerto. Tá? E eu acho legal que, se somar tudo, né, ele acertou 13.733, perdão. Ele acerta 13 mil arremessos contra 16 e muito lá. Então, atleta, para de achar que você vai acertar e se não está acertando é porque está tudo errado, vai parar e vai desistir. Não estou dizendo para você também ser teimoso, mas você precisa saber que no esporte, isso é parte do esporte, tá? É errar muito mais do que acertar. E olha que eu estou falando de Kobe Bryant. Vamos agora para estatística mesmo, assim. Se você, não estou dizendo para você se acostumar com os erros, mas já entendeu que vai errar? Então, olha só estatísticas, números de quantas vezes Kobe Bryant errou e acertou determinadas coisas, tá? Vamos avaliar a carreira dele inteira. Playoff, mata-mata, tudo isso, tá? Que aí a gente vai colocar tudo numa conta dos 20 anos dele, mas lembrando que ele teve uma temporada, eu acho, de lesão, ele teve 2 lesões muito sérias, e no começo da carreira ele não tinha tantos minutos quanto ele veio até depois que se tornou um grande astro, né? E o grande nome do Los Angeles Lakers. Kobe Bryant tem 33.643 pontos. Até hoje, ele ainda está entre os maiores pontuadores da história da NBA. Aí eu quero saber, para onde você está olhando, atleta? Ele é um top 5 pontuador da NBA de todos os tempos, mas é o maior, o cara que mais errou arremesso na história da NBA, mas está lá entre os top 5. E aí, tu acha que vale a pena? Reflete aí, tá? Se você está errando, se você está acertando, se você está cansado de errar ou está pensando em desistir, tá? Um top 5 foi o cara que mais errou na história da NBA. Aí a decisão é de cada um se vale a pena tentar ou não, ou continuar tentando ou não, tá? Ele tem uma média de 25 pontos por jogo. Ao todo, efetuou 7.047 rebotes, tá? Somando ofensivo e defensivo. Na NBA eles têm essa distinção, mas vamos somar os 2.000 todo. Uma média de 5,2 rebotes por jogo. 5 rebotes por jogo, tá? Kobe ainda tem 6.300 assistências, 6.306. Uma média de 4,7 por jogo, tá? É pouco. Talvez seja, né? Você pode dizer, Timóteo, ele era bem fominha, né, e tal. Alguns colegas também falavam isso, Shaq, que eu mencionei mais cedo, Shaquille O'Neal também falava isso, que ele era fominha, mas acho que também devem falar isso do Messi, do Cristiano, enfim. Tem outros atletas aí que a gente vai mencionar na série, fica ligado, tá? Mas é interessante que ele jogou 48.456 minutos. Lembra que eu falei das 10 mil horas? Eu falei 10 mil horas. O cara tem aí 48 minutos em 1.346 jogos. São 48 mil só de jogos. Imagina quanto tempo esse cara não treinou, tá? Então, o nível de performance é altíssimo, tá? Explicado demais. 1.346 jogos é uma brutalidade. E você pensando em desistir ou parar ou desacelerar por causa de uma ou outra competição que não foi tão bem. Fica ligado, atleta. Vira essa chave. Nem vou mais falar nisso. Uma média de 36 minutos por jogo, né? É como se ele jogasse 3 períodos dos 4 períodos, né? Na NBA são 4 períodos de 12 minutos. Ele jogava 3 períodos por jogo, né? Se a gente for tirar uma média. Totalmente protagonista, né? São 3/4, né? 3 períodos por jogo, então sempre a maior parte do jogo esse cara estava em quadra. E lembra que eu estou considerando poucos minutos no começo da carreira, e acho que 2014, 2014, foi quando ele teve 2 lesões, tá? Então, nem ia mencionar de lesão, porque isso é um período trágico aí da vida dele, quero falar só das coisas boas.
Ainda assim, ele alcança 3 períodos por jogo. Lance livre, Kobe Bryant era fatal. O percentual de acertos deles, isso os críticos não devem comentar, né? O percentual era de 83,7%, tá? Bastante relevante. Timóteo, tinha gente que tinha mais do que ele. Ok, estou falando que 83... Acertar 83 de 100 dispensa comentários. Nos arremessos de 3 pontos, o percentual total era de 32,9, quase 33, a gente já mencionou isso. A média dá uma caída, né? Que era exatamente o alvo dos críticos, dizer que ele só acertava 33% dos arremessos, né? Que ele fazia das bolas de 3 pontos. Mas mesmo assim, eu fui dar uma checada, atualizar isso daí. Ele ainda estaria em 2020, cabe, né? Tem gente entre os top 10 arremessadores de 3 na NBA, tem gente com um aproveitamento menor do que 32,9, tá? Só para constar essa polêmica aí. Essa cifra dá o que falar, né? Pois é, mas nas bolas de 2 ele tem um percentual de 44,7 e olha que bola de 2 é uma bola, acho que é o arremesso mais comum, né, no esporte, no basquete. E aí eu quero chamar exatamente para a tua estatística de aproveitamento de vídeo, né, para a tua vida profissional. Tá? Tem que tentar mais, né? Se Kobe acertou menos da metade, então tem que arremessar mais, tem que tentar mais, tem que gravar mais vídeos, tem que marcar mais reuniões mesmo e vai para cima. Tá? Métrica te ajuda a crescer se você usar a seu favor. Se você usar para te desmerecer, Kobe também poderia ter se jogado para baixo. Pô, eu só acerto 1/3 das minhas bolas de 3, só acerto menos da metade das minhas bolas de 2. E não foi assim que ele fez, porque não é assim que faz quem deixa um legado no esporte. E aí, para fechar as metáforas, né? Antes de fechar as metáforas, aliás, eu quero fazer um paralelo com o stop, né? Que é para abrir as metáforas aí. O stop é aquela bola de 2 que ele acertava menos da metade, né? 44,7. E o lance livre ele acertava ali 83,7. Que no lance livre ele conseguia, né? Porque você tem aquele intervalo para fazer uma estratégia de meditação, né? De atenção plena, de estar ali, é você e a cesta, é você e o aro, né? Não tem tanto ruído. Nas bolas de 2 tem muito ruído, né? Tem muita interferência, tem muita falta, o meio externo afeta bastante. Mas quando era ele e a cesta, olha a métrica dele, tá? Porque exatamente quando ele treinava, ou provavelmente quando ele treinava, ele tinha exatamente, agora sou eu e a cesta, é agora que eu vou mostrar o meu nível, a minha capacidade. E assim, atleta, que você pode fazer nas suas reuniões, seus vídeos, nas suas conversas, nas suas entrevistas, que eu acredito que você pode alcançar esse nível na sua carreira, né? Se você não já viveu, né, esse momento de estar falando sobre o que você constrói na sua vida ou construiu na sua trajetória esportiva. É você e a câmera, é você e o patrocinador. Então, dá o teu show, tá? Pensa nisso. A tua métrica vai lá para cima, tá? Usa isso a teu favor. É o stop, né? Que é o S de parar. A gente já falou disso em outro conteúdo. O T de respirar, O de observar e P de proceder. Vai para cima, vai para frente, atleta, tá? Então, usa isso também para os teus treinos, para as tuas demonstrações técnicas, enfim. É você e o seu adversário. Atenção plena, total nesse momento é muito, muito importante. Outra coisa muito interessante, né? Para a gente finalizar essa história do legado dele, vamos um pouquinho para fora da quadra, tá? Porque exatamente eu quero mencionar isso, quero muito mencionar isso. Kobe foi muito, muito importante fora de quadra, tá? Para você ter uma noção, ele, como eu já disse, ele foi muito importante, independente de modalidade, né? Existem várias outras modalidades que reconhecem o valor e a importância da Mamba Negra, né? E ele teve muito peso por alguns fatores que também catalisaram, né? Deixaram uma coisa exponencial o nome Kobe Bryant. Quando ele entra na NBA, a gente já estava vivendo um período em que a internet estava se expandindo muito no mundo, né? Então, isso aumentaria os meios de comunicação divulgarem a NBA e a maior estrela do esporte naquela época era o Kobe Bryant. Então, isso alavancaria já a marca do Kobe por si só, né? E alavancou, na verdade. E ainda teve um outro fator que alavanca ainda mais o nome Kobe como uma marca global. Tem um boom de estrangeiros chegando na NBA, então são mais países se conectando
com o basquete, né, com a NBA. E aí são mais países vendo Kobe Bryant. E aí isso torna o Kobe conhecido muito rápido em todo o mundo, né? Talvez por isso essa guerra das duas maiores empresas de material esportivo ali no começo da carreira e fez ainda mais com que o Kobe se tornasse mais forte, mais conhecido. Kobe ficou tão famoso fora dos Estados Unidos que ele chegou a ser protagonista de um reality show na China, cara, na China. Tá? A Nike fez isso muito forte também, investiu muito na imagem global do Kobe, né? E aí foi uma das que alavancou isso daí na China, né? Tem até uma coisa também fica fora do roteiro das estatísticas, mas é bem legal falar que o LeBron James falou numa entrevista uma vez que ele foi na China e disse lá, pô, eu achava que eu era famoso, mas eu tô vendo que o Kobe Bryant é muito mais famoso, né? Porque ele chegou na China, tinha um grande renome, tinha um impacto, tinha um peso, a marca LeBron James, mas a marca Kobe Bryant ainda está globalmente muito acima da marca LeBron James, né? Independente de performance esportiva, tá? É só para colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira, na polêmica. Kobe sempre se posicionou com uma palavra que eu adoro usar com meus atletas e que eu acho que você atleta tem que usar também. Acho que eu já falei isso várias vezes nos outros conteúdos. Se posicione como embaixador da marca. Não seja egoísta de pensar somente em você. Se posicione como embaixador da modalidade. Não fique pensando só nos seus resultados, na periodização que favorece você. Tá? O embaixador, ele pensa na marca que eu digo no investidor. Você precisa dar muito mais do que vai pedir, você precisa ser embaixador da modalidade, pensar nos seus adversários, pensar em todos, não só em você. Isso vai fazer de você algo muito maior. Isso vai fazer de você um produto muito mais valioso do que um atleta que chega num patrocinador pensando apenas no dinheiro que vai cair na conta, né? Recentemente, numa live, a Camila de Jiu-Jitsu fez essa pergunta, né? Eu tenho amigos que só querem saber do dinheiro que vai cair na conta. Talvez seja por isso que não estão tendo resultados. O embaixador da modalidade, o embaixador do patrocinador, da marca, não pensa assim, tá? O embaixador da modalidade, ele pensa em uma forma em que todos ganhem. Isso tá junto, né, dentro de um grande conceito que nem cabe explicar aqui, que é o Mamba Mentality, né? Então você precisa pensar um pouco maior. Kobe sempre fez isso, tá? Então ele sempre foi protagonista onde se propôs a estar, onde colocava a mão, ele fazia isso com muita intencionalidade. Adoro essa palavra e isso faz parte, né, da trajetória Kobe Bryant. E aí na reta final, isso é muito bacana. Quem acompanha o Além do Pódio sabe disso. A gente adora marketing esportivo por aqui. E teve uma coisa muito interessante. Kobe, no final da trajetória esportiva, ele já tinha um planejamento financeiro, né, atleta? Que você também sabe que a gente fala muito disso. Porque a carreira esportiva vai acabar e você precisa ter um planejamento pós-carreira, né? Uma longevidade esportiva e um planejamento financeiro pós-carreira esportiva. E aí o que Kobe fez? Ele investiu em 10% de uma marca de suplementação esportiva, que é a Body Armor. 10%. E aí o que ele fez? Uma grande jogada para alavancar a empresa. Ele vai para o seu jogo de despedida com a toalhinha da Body Armor. Dá um Google aí que você vai ver isso. Ele não estava com a toalhinha da Gatorade, que é patrocinadora, acho que ainda é patrocinadora oficial da NBA, tá? Você pode dar um Google depois. E aí o que acontece? Naquele momento, ele muda totalmente o viés da Body Armor. Por quê? Porque era uma marca que estava crescendo no mercado, né? Era pequena diante da gigante Gatorade que patrocinava a NBA, e ele está com aquela toalha da Body Armor. Então, ele eternizou aquele isotônico, né? Aquela bebida, né? Hoje você vai ver o último jogo do Kobe Bryant, tá lá a garrafinha vermelha e preta. Vou fazer questão aqui de divulgar, tá lá o isotônico da Body Armor. Isso alavancou o nome, a marca, a empresa de tal forma que a Coca-Cola foi e comprou a Body Armor para entrar mais forte também nesse mercado isotônico, porque ele tinha agora o nome do Kobe Bryant junto. Aí você imagina por quanto que ela comprou? 200 milhões de dólares. Mas, Timóteo, e aqueles 10% lá do Kobe Bryant? Foram 6 milhões de dólares. E ele teve um retorno, um lucro de quanto aí?
ele vendeu por 200 milhões de dólares. Essa estatística eu não vou nem fazer, a valorização do investimento. É só mais um número que faz de Kobe Bryant um nome a ser estudado e a ser seguido. Atleta, fiquei muito feliz, né, em ter feito esse estudo sobre Kobe, porque acho que a gente não poderia começar de um jeito diferente, né? Tinha que começar falando de um grande atleta, e dessa vez não tem revisão, mas aí vem para esse parágrafo final, é uma opinião pessoal, o que na verdade é um comentário sobre o atleta da série. E assim, a gente estava muito indeciso, porque tem o Michael Jordan, que foi um grande nome, e eu sou fã também do Jordan, diversos números, diversas estatísticas, acho que existe um antes e depois na NBA e no basquete mundial de Michael Jordan, no esporte mundial. E tinha o LeBron James também, que está aí batendo tudo, destruindo tudo, o Stephen Curry também, um cara que é muito trabalho, tem muita estatística, muito scout dele aí na internet para ser estudado, isso é muito bacana. Mas não dá para negar, né, que a partida precoce e recente de Kobe Bryant pesou, e foi por isso que a gente escolheu ele, mas não diminui de forma alguma os grandes feitos de Michael Jordan, LeBron James, Stephen Curry, né, e muitos outros atletas do basquete, tá? Então a gente começa com Kobe Bryant, mas vai passar aí por mais 4 atletas de outras modalidades. A gente tentou também abraçar várias modalidades ou vários estilos de modalidade, vamos dizer assim. Mas fico feliz de começar com a Mamba Negra. Não tinha melhor forma de começar essa série. Beleza? Atleta, é um prazer estar sempre aqui te ensinando, agregando conteúdo contigo. Tá? Vai no link da bio, vai no nosso podcast, fuça lá o link da bio, baixa o e-book, estuda o e-book, vai no YouTube, vê os vídeos na íntegra lá, escuta o nosso podcast. Quero te ajudar quanto antes a conseguir patrocínio, tá? E a viver do esporte que você tanto ama. Beleza? Tamo junto, um grande abraço, sucesso e vai treinar!